Olá, está começando a primeira edição do Beat Ciência de 2016. E você, Lucas, já fez suas promessas para esse começo de ano? Fiz sim, Gabriel. Estudar mais, começar um exercício físico, viajar e um monte de coisa diferente. Igual as matérias da Beats de hoje. E para começar com força total, trouxemos temas que marcaram o nosso 2015, de eventos dentro e fora da UF, até profissionais importantes que passam despercebidos no nosso dia a dia. Você não vai deixar de conferir, né? Então fica por aí que a gente já volta. A próxima matéria da Beats... Ué, cadê minha voz? Do que você tá falando? Ih, acho que trocaram nossas vozes. E agora? O que a gente faz? Deixa pra lá, continua assim mesmo. Então tá bom, peraí. A próxima matéria da Beats vai entrar de cabeça no mundo que todo mundo conhece. Ou você vai dizer que nenhuma voz te marcou, seja em desenhos ou filmes. Nós vamos explorar o mundo da dublagem. Você que sempre quis saber como é feita a versão brasileira, vai descobrir tudo nesse especial. Conversamos com 4 dubladores que deram vida a personagens que todos nós conhecemos. Também entramos em temas polêmicos do meio da dublagem. Mas não conta tudo não, deixa o pessoal assistir. É verdade, pode soltar a matéria. E devolve minha voz. Você conhece esses rostos? Não? E essas vozes? E eu fiz várias dublagens em fita cassete de filmes Aí aqui, você imagina, eu descobri um novo mundo. Pensei em ser diplomata, mas depois teve uma visita à Rádio Cidade, tinha um locutor no ar. Fazer um teste para ver se eu poderia participar de um filme na Ebert. Acho que tá quase, né? Então vê se reconhece agora. Diminuindo! Eu estou perdendo altitude! Era pra lembrar que você tava pagando o Mickey que eu era o cara mais bonito da vizinhança. Isso aí é maquiagem pra cadáveres, é maquiagem pra defunto! Puxa, pra que você tem braço? A dublagem está presente na vida de todos nós. Seja na criança com os desenhos animados ou no adulto com séries e filmes. Hoje em dia, a dublagem está até mesmo nos jogos de videogame, o que torna o trabalho dessas pessoas muito marcante em nossas vidas. Eu descobri que eu queria ser dublador, eu mudei para um prédio, um dos moradores era um casal, que era o Mário Jorge e a Mônica Rossi. O meu presente de aniversário dos 6 anos de idade que eu fiz foi uma fita com toda a turma do He-Man me dando parabéns. E aquilo foi um momento mágico na minha vida. Eu virei atriz para ser dubladora, porque a dublagem me puxou pelo pé. Quando eu vi um tijolinho no jornal de curso de dublagem. E aí eu, na época, estava amamentando a minha filha mais velha, deixei a minha filha com a minha mãe e fui fazer uma aula experimental, para ver o que era. E aí, chegando lá, eu fiz a aula e eu descobri que eu levava jeito para aquilo. Começou quando eu era criança e assistia aos desenhos dublados e não sabia que eles eram dublados. E quando eu descobri foi fantástico. Eu pensei assim, caramba, eu acho que eu quero fazer isso. E eu fui fazer teatro para poder melhorar a minha interpretação. No curso de teatro, depois de tirar o registro de ator, né, o DRT, as pessoas falaram, olha, colega de curso, né, eu vou fazer dublagem. Eu falei, poxa, eu acho que vou fazer dublagem também. O estúdio de dublagem mais famoso do Brasil foi o Herbert Richards, que você deve conhecer dessa chamada. Versão brasileira Herbert Richards. O estúdio dominou 80% do mercado da dublagem brasileira e teve seu fim em 2009, após a morte do seu fundador. No início desse ano, o acervo que ainda estava no local foi retirado por alunos do curso de Cinema e Audiovisual da UF e encaminhado à Cinemateca do Museu de Arte Moderna, o MAM. O seu Herbert, ele simplesmente trouxe a dublagem para o Brasil. O Walt Disney, quando ia lançar um filme, chamava o seu Herbert na casa dele para o seu Herbert ver o filme e depois trazer o filme para o Brasil para ser dublado dentro da Herbert Richards. Com o tempo, o mercado foi mudando, a globalização veio acontecendo e ele foi ficando doente. Outras pessoas começaram a ter que administrar o negócio porque ele já não tinha mais saúde para isso. E infelizmente a Herbert foi caindo e chegar ao ponto de falir. Ele morreu e a gente tinha certeza que quando o seu Herbert morresse, a Herbert Richards não ia durar muito e não deu outra. Quando se fala em dublagem no Brasil, eu acho que o ponto primeiro é Herbert Richards. A partir disso vem toda a história. Hoje você tem a tecnologia, né? Antigamente, por exemplo, você dublava todo mundo na bancada. Então o envolvimento era maior. Hoje em dia ele está mais mecânico. O que acontece hoje é que o teu processo de ator, ele é mais feito com você do que com o outro. O processo de dublagem é bem complexo. Existem muitas fases entre o material bruto e aquele que chega em sua casa. No início da produção, o material chega na empresa, é encaminhado para um tradutor, volta para a empresa, vai para o diretor, ele vê o filme, escala os atores junto com a empresa e aí sim chegamos no momento da gravação. Mas não para por aí. Depois de gravado,
O áudio é checado, mixado e aí sim enviado para o cliente. Não é tão fácil quanto parece, anotou? O diretor de dublagem, ele é responsável pela dublagem do projeto. Então ele tem que assistir a obra para decupar todas essas informações e sintetizar. É o cara que tem o olhar do espectador. Então o diretor escala o filme, cuida da versão brasileira junto com o dublador, cuida do sincronismo, dirige os atores e é o responsável pela parada toda. Se der algum problema, cai em cima do diretor. Vou ser bem honesto com você, pode? Claro. Tá bom. Tem um critério do cara é meu amigo, eu vou escalar ele. Tem um critério do cara faz mais barato, eu vou escalar ele. E tem um critério, que é o critério, eu tenho uma obra que eu vou respeitar, eu vou encontrar a melhor voz para aquela pessoa e não importa se eu tenho uma relação pessoal com ele ou não. E isso é o meu critério. Hoje em dia muita gente faz dublagem só para fazer embrulha e manda, não tem um lado artístico. E isso gera muitas críticas dos fãs e das pessoas que gostam de uma boa dublagem. Porque assistem a um produto mal dublado na TV a cabo e acabam taxando como toda dublagem é ruim. Isso não é verdade. E que eu entendo essa questão da crítica, mas ao mesmo tempo nós temos aqui a dublagem que é elogiada constantemente. As pessoas pensam que é apenas desenho animado. Isso é um erro. A gente recebe elogios constantes de diretores que talvez você já tenha ouvido falar, um tal de Spielberg, um tal de J.J. Abrams. Quando você escuta uma coisa que está muito bem dublada, você não sabe que ela está dublada. Tem que estar com uma versão brasileira impecável. Quando eu digo versão brasileira, é porque o texto que vem pra gente no estúdio é um texto traduzido. Só que quem faz a versão brasileira sou eu, que estou dublando, e o diretor ou a diretora que está me dirigindo. A gente é que vai adequar aquele texto àquela labial, naquele filme, naquele contexto. Às vezes uma palavra que a gente está procurando, cara, demora assim uma semana, mas para ter a palavra. Porque eu acho que o trabalho ele tem que ter aquela qualidade que eu presenciei, que eu vi, e a qualidade que fez com que eu me apaixonasse pela profissão. Então assim, se eu tenho bons atores dentro de estúdio, o diretor consegue levar esse ator aonde ele quer para aquele personagem. Então assim, se eu tenho uma versão brasileira impecável e tenho bons atores dublando, não tem como dar errado. Eu acho que o trabalho tem que ser feito com muito cuidado, com muita atenção. A versão brasileira, ela não pode deturpar a obra estrangeira. Uma particularidade da profissão do dublador é a falta de uma rotina. Principalmente na nova realidade em que os dubladores não são funcionários fixos das empresas, como eram antes na extinta Herbert Richards. Só no Rio de Janeiro são mais de 10 estúdios espalhados por diferentes bairros e os horários são combinados poucos dias antes das gravações. O dublador não tem rotina, né? Ponto 1 para um dublador, sabe? Quem quiser ser dublador, não existe rotina. Eu preciso ter o meu dia disponível para que os estúdios me liguem. Eu posso não ter trabalho nenhum num dia inteiro, ou eu posso dublar, literalmente falar de 8h30 da manhã às 10 da noite. Então você nunca tem um horário certo ou um dia certo ou uma produção certa. Você recebe uma ligação normalmente 48 horas ou 24 horas antes. Então cada hora do dia, cada momento do dia, você está gravando no estúdio diferente, no horário diferente, um personagem diferente. E a gente nunca sabe o que vai gravar. E cada dia eu faço um personagem diferente, um ator diferente, com uma interpretação diferente, um jeito de falar diferente. E esse é o grande atrativo do meu trabalho. Imagina eu no escritório fazendo as mesmas coisas todos os dias. Você já dublou em japonês? Já. Eu fiz um desenho antigo chamado Gaku no Kaidan, Histórias de Fantasma. E a coisa mais engraçada era que uma das primeiras frases do texto era assim, vamos supor, né? Eu vou matar você, a sua família, seu pai, sua mãe, sua namorada, irei atrás dos seus amigos, matarei o seu cachorro, jogarei sal na sua terra e depois destruirei sua casa. Aí o original falava, oh não, mana. Aí você fala... Vamos adaptar, né? Uma questão polêmica no meio da dublagem são os palavrões. Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself.
Os dubladores são obrigados a suavizar a linguagem da obra original para que ela se encaixe na programação. Com licença, eu sou Eric Lancher. Charles Xavier. Vão se ferrar. E eu acho isso uma deturpação. Eu sou contra essa postura. Eu acho que se o cara falou son of a bitch, pô, eu tenho que falar filho da puta. Foi escrito assim. O filme é assim. A gente começou a praticar fazer uma versão real do filme e nos pedaços do filme em que tem palavrão, a gente dublar com palavrão e fazer uma versão light. A versão com palavrão vai para o cinema, vai para o DVD e a versão light vai para uma TV aberta. Você acredita que já teve retake meu? Retake é quando você tem que refazer um take. Porque manda a Mabel falar o filho da puta porque ela retirou? Você acredita nisso? Outra polêmica é o uso de celebridades nas dublagens com o objetivo de atrair maior público para o filme. Mas como muitas dessas pessoas não são dubladores, a qualidade do produto pode ser prejudicada. Eu acho que nós dubladores somos desconhecidos do público, ainda. Acho que é um dos grandes motivos pelos quais hoje em dia se tem a inserção de muitos famosos na dublagem. Porque colocar um famoso para dublar um filme pode ser um subterfúgio para se criar mídia espontânea. Eu não vejo problema do cara ser, por exemplo, famoso e fazer um trabalho. É feita uma pesquisa para ver se realmente vale a pena fazer esse investimento e colocar um ator e se você vai ter um retorno em cima disso. Eu acho assim, a dublagem é um ramo do trabalho do ator. Para ser dublador, tem que ser ator. Se o cara que está dublando, famoso ou não, é ator, tá tudo certo. Existem também alguns casos de famosos que utilizaram audioguia feito por dubladores profissionais. Isso aconteceu muito pouco, mas já aconteceu. Isso não é justo, isso é errado. Isso é o cara admitir que não tem competência para fazer o trabalho e precisa mimetizar o trabalho do outro para fazer aquilo e não vai fazer bem. A nossa única questão é pegar pessoas que não são atores, como nos games, vocês sabem do que eu estou falando, cantores, para dublar. Aí eu acho uma falta de respeito conosco, que somos os profissionais da área, e principalmente com quem compra o jogo, com quem joga o jogo. Ah, eu acho sacanagem. Vocês merecem o melhor, vocês compram aquilo, vocês dão dinheiro para aquilo. Então, assim, deveria ser um produto de melhor qualidade possível. E, no entanto, não é o que a gente vê quando não pegam atores. Eu acho que essa é a única questão. Agora, se o cara teve o trabalho de se preparar, de buscar uma preparação e desempenhou uma boa função, como, por exemplo, o Rodrigo Santoro no Stuart Little, né? Porra, do cacete. Assina embaixo, trabalho de ator. Eu quero elogiar essas pessoas. Quando é bom, a gente tem que elogiar. O Lúcio Mauro Filho fez o Kung Fu Panda. Ficou bom pra cacete. Fez teste. Agora, se o cara é um desinteressado, só tá fazendo pela grana, bicho, vai continuar fazendo o seu trabalho ou então vai estudar para aquilo. A obra fica acima de todo mundo. E se esses caras que fazem isso não têm respeito, desculpa. Eles não têm respeito pelo trabalho deles. Não existe um preconceito. O que existe é, vamos fazer um trabalho bom para que não falem mal do trabalho que eu amo. Para aquele cara que é famoso, ele daqui a pouco vai estar fazendo um filme, vai estar numa novela, vai estar... Ele nem ligou para aquilo. Se ele for lá pelo dinheiro. A dublagem não é apenas um ramo do entretenimento, mas serve também como via de inclusão. A versão brasileira acolhe deficientes visuais, idosos, crianças e pessoas com pouca escolaridade. Que é aquela dublagem pra mim? Perguntar? Porra. Eu sou uma apaixonada por dublagem. Eu virei atriz para ser dubladora. Eu digo que a dublagem, ela representa tudo em minha vida. Tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui, a família que eu construí. Dublagem para mim é você poder viver cada momento do dia uma emoção diferente, tá? E é uma coisa apaixonante. Eu já tentei sair da dublagem algumas vezes, passei em concurso público, fiz outras faculdades, mas nunca foi o meu objetivo, a minha
minha paixão. Meu envolvimento é sempre emocional. É onde, na minha disponibilização, que eu tenho a humildade de dar o lugar para um personagem usar o meu veículo corpóreo, é onde eu me torno mais humano. E nesses 20 anos, eu pude e posso fazer tudo o que a carreira de uma atriz, o que o ofício de uma atriz permite. De tudo isso aí, o que faz o meu olho brilhar todo santo dia é a dublagem. E assim, eu acho que as pessoas têm que ter paixão pela vida e por aquilo que elas fazem. Eu fico fascinada pelo nosso dia a dia. Eu vim aprendendo todo santo dia, cada trabalho que eu fazia dentro do estúdio. E amanhã, quando eu for dublar, eu vou estar aprendendo de novo. Dublagem para mim é isso. É você não apenas chegar no estúdio, você tem um texto ali, microfone, você olha para a imagem, olha para o texto, você fala junto com a boca, interpreta e vai para casa e ganhei tanto. Vai para outro estúdio, ganhei tanto e tal. O meu envolvimento com a dublagem, ele é emocional nesse sentido. E isso é dublagem para mim. Olhar o mundo com os olhos que não sejam seus, talvez seja a coisa mais divina na profissão. Eu adoro dirigir atores quando eu posso. Então, assim, a dublagem para mim foi a minha melhor escolha. Então a dublagem para mim é esse aprendizado. É o meu amor, a minha paixão e o meu aprendizado. Alô? Nossa voz voltou? Peraí. Alô? Som? Opa, voltou sim, hein? Começa aí. Então tá bom. A dublagem não é apenas um ramo do entretenimento, mas serve também como via de inclusão. A versão brasileira acolhe deficientes visuais, idosos, crianças e pessoas com pouca instrução. No ano passado, entrou em vigência a Lei de Audiodescrição, que é uma faixa narrativa adicional para os cegos e deficientes visuais consumidores dos meios de comunicação visual, onde se incluem a televisão e o cinema, dança, ópera e as artes visuais. A Beats já produziu outra matéria sobre voz, você já viu? Essa matéria foi feita em comemoração ao Dia Internacional da Voz e explica por que nós ficamos roucos. Lá, você vai descobrir algumas atitudes que ajudam a preservar sua voz. Ficou curioso? É só acessar www.youtube.com/beatsciência. E no dia 14 de dezembro, o Instituto de Física da Praia Vermelha recebeu o primeiro encontro de divulgação científica da UF. E é claro que nós não podíamos ficar de fora dessa. Não é mesmo, Mari? Isso mesmo, Mari. E é por isso que na matéria a seguir vamos conferir um pouquinho do que foi esse evento surpreendente, além de conhecer um pouco sobre a Casa da Descoberta. Dá só uma olhadinha. O primeiro encontro de divulgação científica da UF ocorreu aqui no Auditório de Física, no campus da Praia Vermelha. O evento começou às 9 da manhã e foi até às 5 da tarde, com mesas voltadas para trabalhos dentro e fora da universidade. A Beats também esteve presente por aqui. A professora Denise Tavares apresentou o programa para o público. Então a ideia, o centro da Beats Ciências era realmente mostrar que a universidade não é só um discurso, falar que ela é um tripé de ensino, pesquisa e extensão. Ela realmente é capaz de produzir conhecimento. E esse é o mote da revista, é mostrar que a universidade ela produz conhecimento e esse conhecimento é um conhecimento dialógico o tempo todo, né? O evento contou com a presença significativa de estudantes e professores de diversas áreas do saber, com o objetivo de articular estratégias para estender o conhecimento acadêmico para além dos muros da universidade, oferecendo uma contrapartida social para a comunidade local. Nesse evento, a gente, com mais alguns professores, nós organizamos. A gente está tentando descobrir na universidade quem faz divulgação científica, né? E aí, com essas pessoas, formar uma rede de divulgação. A ideia é que essa rede ela possa realizar com os grupos, né, trabalhos interdisciplinares, que nós possamos apoiar um ao outro e realizarmos melhor as nossas atividades. Porque aí, se a gente se conhece, nós podemos juntos, 2 ou 3 grupos, ou os que se interessarem, nós podemos fazer essas atividades de uma maneira mais eficiente. Eu sou responsável por uma matéria chamada História e Divulgação Científica, na qual eu ensino para os alunos de História as formas de levar o conteúdo acadêmico da disciplina para um grande público, não para o estudante de História, não para aquele que já sabe História, mas para aquele que não conhece História, né? Então, de alguma forma, essa disciplina ela oferece técnicas
é quase uma oficina, é uma disciplina oficina. Ela oferece técnicas de preparar um artigo, por exemplo, para uma revista, de fazer um take para ser veiculado, por exemplo, na internet, analisando, às vezes, na disciplina também, como alguns produtos culturais apresentam a história. Então, um trabalho também de atuação crítica em relação ao que jornalistas e não acadêmicos escrevem sobre história. O objetivo é preparar essa nova geração para fazer uma coisa que a minha geração não fazia e os historiadores de hoje não fazem, que é se comunicar com um público mais vasto. A gente tem grandes jornalistas que fazem isso, mas eu acredito que é função do cientista, do acadêmico, ele próprio se comunicar com o grande público. Um dos projetos expostos no evento foi a Casa da Descoberta, centro da UF dedicado à socialização do aprendizado. Por meio de experimentos lúdicos e interativos, o público aprende como a ciência opera nos fenômenos cotidianos, desde a geração de energia elétrica para acender uma lâmpada até a formação de uma bolha de sabão. A Casa Descoberta é um centro de ciências da faculdade dedicado a passar os experimentos de física, química para qualquer pessoa de várias idades. O objetivo da casa é isso, inserir a ciência no dia a dia. Eu sou responsável pela bancada de Química e lá eu passo vários experimentos ligados ao cotidiano, explicando de maneira simples para pessoas, desde crianças de 2, 3 anos de idade até para idosos. E para você, qual a importância desse tipo de projeto e dessa divulgação científica dentro e fora da faculdade? A Casa Descoberta é muito importante para despertar o desejo pela ciência. Eu conheci a casa em 2008, quando eu estava no 2º ano ainda do ensino médio, e foi muito importante para abrir a minha visão para os campos da ciência, porque você consegue ver vários experimentos, várias teorias que você aprende na escola em prática. Encontros como este são fundamentais para se criar uma rede de conhecimento que abarque todas as pessoas, atuando para que, aos poucos, a universidade se torne pública de fato. A Casa da Descoberta funciona diariamente no anfiteatro do Instituto de Geociências da UF, no endereço aqui embaixo. Agora, mudando o rumo do nosso programa, vamos começar a tratar de 2 assuntos muito mais sérios que ocorreram no ano passado. No dia 5 de novembro, em apenas 11 minutos, um tsunami de 62 milhões de metros cúbicos de lama aniquilou Bento Rodrigues. Mas o que foi realmente essa tragédia que devastou 7 distritos de Mariana? E como ela nos faz pôr em xeque outros problemas urbanos causados principalmente pelo excesso de lixo que a nossa população tem gerado? Ficou curioso? Não perca essa e outras questões na matéria a seguir. No dia 5 de novembro do ano passado, uma barragem da mineradora Samarco, que tem como uma das principais acionistas a empresa Vale, se rompeu no distrito de Bento Rodrigues, despejando uma lama tóxica pela região de Mariana. Esse material atingiu em peso o Rio Doce, principal fonte de abastecimento da região, e já chegou ao Mar do Espírito Santo. Bom, a gente pode falar em impactos mais diretos, impactos visíveis, tá? Como, por exemplo, a destruição daquela cidade de Bento Rodrigues, né? Que estava na linha, basicamente, E um detalhe importante é que não havia nenhum plano de contingência para avisar essas pessoas na ocorrência de uma barragem, de um desastre, como aconteceu. Então as pessoas foram pegas de surpresa, tá? Então o impacto aí da destruição da cidade. Outro aspecto é o assoreamento desse rio, ou de boa parte dele, porque esse volume de lama muito grande ele entupiu a calha do rio em alguns trechos. Tá? Outro aspecto é a contaminação da água, por um material muito fino que torna a água muito turva. Consequentemente, isso acabou matando os peixes. Foi afetada também a atividade pesqueira, que era grande na área, que ocorria ao longo de todo o rio, né? Até a foz do rio. Na foz do rio você tem áreas de manguezais, que foram afetadas também por essa lama que vai se acumulando. Essa lama fica na coluna d'água, o material em dissolução, e isso certamente teve implicações sobre a fauna e flora que ali vive nesses mangues. E isso se estendeu no mar e em praias, em várias praias. Tá? Existem praias interditadas, algumas dessas praias são áreas de desova de tartarugas, isso pode estar sendo afetado, impactado também, a gente não sabe o quanto. E o turismo. Até o momento, a soma é de 16 mortos e a Samarco foi multada em 250 milhões de reais.
mas nenhum acionista foi preso e a mineradora não perdeu a licença para atuar na atividade. Além disso, nenhuma das famílias foi indenizada e as áreas atingidas seguem inabitáveis. Você vai ter que depender muito mais aí da capacidade da natureza se recuperar sozinha, tá? Ou seja, que esse material vá para o fundo, tá? Que ele sedimente, o que é difícil, né? Porque é um material muito fino, ele fica em solução. Os materiais mais pesados, eles precipitam mais rapidamente. Então, é um material muito fino, isso vai dificultar bastante. Quanto tempo isso vai levar seria um exercício de futurologia, difícil dizer. O acidente coloca em questão tragédias anunciadas também na área urbana. Enchentes, deslizamentos nas encostas, poluição do solo e proliferação de animais hospedeiros de doenças são problemas que poderiam ser contidos caso fosse realizada uma coleta seletiva em larga escala. No entanto, não chega a 1% o volume de material reciclado, e aos profissionais que trabalham na separação do lixo ainda sobra muito preconceito e discriminação. Para ajudar esses profissionais, foram criadas cooperativas, que além de organizar o trabalho, ajudam na autoestima dessas pessoas. Estamos aqui na Cooperativa Popular Amigos do Meio Ambiente, a Copama, para entendermos melhor como é o trabalho dos catadores de lixo. Vamos lá? Eu vim do lixão, lá do Jardim Gramacho, de Duque de Caxias, trabalhei lá dentro há 16 anos, até o fechamento do lixão. Vim para a Copama tem 2 anos. Hoje, assim, vim para cá trabalhar no espaço onde nós trabalhávamos, era céu aberto, no espaço mais organizado, com cobertura, não com sol e chuva. E a minha função é estar organizando o espaço do setor lá de triagem. Eu faço um pouco de tudo. Eu me enfardo, ajudo a recolher o material, vou na rua buscar. E é só isso, não tem muito mistério. Você já sofreu algum tipo de preconceito com relação à sua profissão? Isso aí a gente corre todo dia. Tem às vezes até com a amiga minha, você gosta de falar que você é catadora. Mas até hoje, mesmo reconhecido, a gente sofre muito preconceito. Ainda existe muito preconceito pela classe? Com certeza, muito preconceito, porque às vezes a gente andava sujo, né? Hoje em dia, o sistema de cooperativa, antigamente trabalhava no lixão, descia no caminhão, mexia no lixo fedorento, aquele negócio brabo mesmo. Você tem orgulho do seu trabalho? Graças a Deus, sim, tenho. Tenho muito orgulho. Eu tenho, meu cadastro na Casa Bahia é como catadora, meu cadastro que eu fiz pro Bolsa Família é como catadora. Eu não tenho vergonha de ser catadora. Graças a Deus, os governantes nossos aí vem melhorando muitas coisas, né? Cooperativa agora, primeiro mundo agora, a cooperativa sendo bem vista no mundo todo, né, cara? Hoje em dia, sombra fresca, água gelada, musiquinha e o trabalho rola, vai que vai, entendeu? Hoje eu tenho muito orgulho de ter trabalhado no lixão, porque tudo que eu tenho dentro da minha casa, eu comprei com dinheiro à vista, eu não precisei fazer crédito nenhum. O meu trabalho é muito importante para a comunidade, para o meio ambiente, ao reciclar um material que eu iria para o lixo e fazer ele retornar para as fábricas, para as indústrias. Então, meu papel é muito importante de limpar o meio ambiente. Enquanto isso, muitas pessoas têm, acham que a gente trabalha no lixo, que a gente somos lixo. Então, eu tenho maior orgulho de trabalhar muitos anos no lixo e não virar lixo, só trabalhar com o lixo. Complicado, né, Mari? Mas do que se trata a nossa última matéria? No dia 13 de novembro do ano passado, ataques terroristas em Paris deixaram o mundo em pânico. Mais de 100 pessoas foram mortas em um massacre orquestrado pelo Estado Islâmico. Mas, Mari, o que caracteriza um ataque terrorista? Você confere na matéria a seguir, que também explica o histórico da palavra terrorismo e a islamofobia relacionada a ela nos dias de hoje. No último dia 13 de novembro, o mundo foi assombrado por ataques em Paris. Mais de 100 civis foram mortos sem uma razão evidente. A ação foi considerada um ataque terrorista orquestrado pelo Estado Islâmico. Mas afinal, o que é terrorismo? A própria ONU não tem uma definição, mas muitos acadêmicos colocam como característica a violência de forma indiscriminada e sem um alvo específico. Além disso, a ideia de propaganda pelo ato é muito forte, é uma característica bastante comum, né, dos terroristas. E a ideia que vem, na verdade, evoluindo bastante é a questão de uma causa política. E que hoje isso é bastante discutido pela causa política ou causa religiosa.
A origem do terrorismo na história é difícil de ser determinada. Muitos historiadores consideram como marco o Reino do Terror, imposto pelos jacobinos na França do final do século XVIII, liderados por Robespierre. Então, a partir desse momento, a gente teria cada vez mais uma consolidação da ideia do nacionalismo e grupos terroristas, muitas vezes com essa questão política, ante um nacionalismo que viria de cima, que viria do Estado. Por exemplo, no âmbito da Revolução Russa, você teve o que era chamado terror branco, e os brancos aplicavam largamente o terror, né, no sentido de prender e matar pessoas sem qualificá-las, né, como inimigas. No Brasil, o termo terrorismo foi muito usado pelo regime militar para se referir aos guerrilheiros e militantes contra a ditadura. No entanto, o emprego dessa palavra é controverso. O governo utilizava a palavra terrorismo para qualificar qualquer ação violenta contra a ordem vigente. Do lado das esquerdas, esse termo era usado com mais cuidado. Mas um grande líder da esquerda revolucionária, o Carlos Marighella, previa o terrorismo. O terrorismo tinha uma acepção própria e específica. Seriam aquelas ações, né, que seriam realizadas sem discriminar alvo. Então, as lutas no Brasil, muitos colocam como, historicamente, uma organização de guerrilheiros. Então, uma luta de guerrilheiros que teria uma diferença em relação ao terrorismo. Recentemente, o Senado aprovou o projeto de lei antiterrorismo. Muitos partidos e movimentos sociais se opuseram à proposta, que pode criminalizar a luta social no Brasil. Então, você jogar uma pedra, um coquetel molotov na vidraça de uma embaixada ou de um banco, né, que é um ato violento, mas com um alvo bem discriminado, né, passa a ser considerado um ato de terrorismo. E as penas propostas são maiores do que a Lei de Segurança Nacional da ditadura. Enquanto isso, os Estados Unidos e a Europa se preocupam com um inimigo cada vez mais forte, o Estado Islâmico. O grupo extremista, responsável por ataques como os ocorridos em Paris, conquista cada vez mais seguidores e se espalha pelo Oriente Médio, financiados tanto pelo dinheiro do petróleo como por aliados externos. O grupo surgiu a partir de uma dissidência da Al-Qaeda, que ganhou notoriedade após os atentados de 11 de setembro. Então é um grupo também de origem sunita, assim como a Al-Qaeda, e que tem como objetivo, né, a formação de um Estado, por isso que até na língua portuguesa fica como Estado Islâmico, a formação de um Estado, né, um califado com todos os preceitos de um islamismo extremamente antigo e, na verdade, uma interpretação muitas vezes deturpada do que seria a religião. Né? Então, eles construíram, de certa forma, essa ideia de um califado, né, como foi dito em 2014. É bom dizer que esse califado ele foi recriado em termos particulares, né, dos seus idealizadores. Os muçulmanos, a maioria dos muçulmanos no mundo, não reconhecem o que foi criado como um califado muçulmano. Inclusive, a maioria dos muçulmanos condenam essas ações do Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele ocupa uma área que é, de certa forma, rica em petróleo. Esses financiamentos ou as armas, elas são produzidas, elas têm um caminho, elas têm um comércio e que acabam chegando ali. A investigação desse caminho talvez seja uma das questões menos faladas hoje em dia ainda. Porque o Estado Islâmico também, para se fortalecer, além do financiamento próprio que eles conseguem ter via petróleo, eles também contam com financiamento de indivíduos externos que mantêm o funcionamento. Desde os ataques de 11 de setembro e toda a propaganda norte-americana antiterror, foi se fortalecendo no Ocidente uma imagem do Islã associada ao terrorismo. Isso fez com que se alimentasse uma aversão aos muçulmanos. Não, a islamofobia, a gente pode dizer que ela sempre existiu, né? Agora, em determinados momentos históricos, em determinados contextos socioculturais, ela pode estar mais forte em um determinado momento e mais frouxo no outro. Um momento em específico que a gente pode ressaltar foram nos atentados às Torres Gêmeas em 2001. Né? Ali, aquele momento também foi um grande momento, digamos assim, de manifestações de islamofobia por todo o mundo. E isso, infelizmente,
infelizmente, acarreta na construção de estereótipos em relação aos muçulmanos como um todo, né? Então, por exemplo, você tem casos de islamofobia sendo praticados, inclusive no Brasil, né? Então, infelizmente, esse é um quadro que decorre de um desconhecimento em relação aos próprios princípios do Islã. Por conta de toda a guerra na Síria e outros conflitos no Oriente Médio, muitos refugiados muçulmanos têm chegado à Europa em busca de abrigo. Mas os recentes ataques prejudicam a recepção desses indivíduos, que encontram a resistência de setores conservadores da sociedade europeia. Esses atentados de Paris efetivamente repercutiram negativamente na vida dessas pessoas, uma vez que todos acabaram associando, né, esses ataques a extremistas muçulmanos, mas que, como uma consequência maior, foi feita uma punição coletiva aos demais muçulmanos também. É importante dizer que a presença de muçulmanos na Europa não é uma novidade. Ela vem pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Há muçulmanos de segunda e terceira geração já integrados a uma cultura europeia, mas que ainda praticam a religião islâmica. Portanto, a questão vai além do aspecto cultural e precisa ser discutida através de aspectos sociológicos mais amplos. E chegamos ao fim do nosso primeiro programa do ano. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais com todas as matérias de hoje. Isso mesmo, Mari. E o ano passou, mas nossas redes continuam as mesmas. Por isso, entre no nosso site www.bitsciência.uf.br e não deixe de interagir com a gente pelo Twitter e Facebook. 2016 só está começando. Logo, logo vamos ter outras matérias e programas. Então fique ligado e não deixe de conferir. Tchau, tchau. Tchau e até mais.